Salve, salve família! Carlinhos Ribeiro, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Chegou pra ficar, hein? Esse é o podcast que é a sua voz, a minha voz, a nossa voz. Né, Zulu? Seja bem-vindo, com certeza. Prazer, Zulu. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Lembrando vocês que toda segunda-feira, a partir das 7 horas, a gente tem um encontro marcado. E lembrando, a gente está conectado no canal 42 R News TV e também no canal 42 Connect BR. E também nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando também, gostaria de agradecer de coração mesmo os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer ao meu amigo Matheus, lá da Bodega, a Dega Bodega, que fica ali no coração da cidade, na Praça 15. E também o nosso amigo de coração também, a Dega do Bebê. Esses patrocinadores, hein? Esses aí fortaleceram, viu? Ah, eu queria falar também do Cleiton Reciclagem, ele que doou os tambores pra gente, viu? Que legal, hein? O que cara legal. aí é ponta firme também, viu? E a gente estamos abertos também, né, para você aí que gostaria, né, de estar aqui também, propagar as suas propagandas. Exato. E a gente está aberto pra gente negociar com vocês. E até porque quem acreditado, quem é visto... É lembrado. É. Seja bem-vindo, então. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Exato. E hoje? O que tem hoje aqui no programa nosso, hein? Falar pra você, cara, falar de cultura é muito bom, né? Com certeza. É muito bom, ainda mais quando a gente tem fazedores de cultura na cidade, né? Pessoas que fazem uma cultura muito importante. Vamos começar lendo aí o currículo dele? Com certeza, cara, vamos lá. Poxa, ele já tá já passou os 50, já é cinquentão, cara. Então, né, tem uma bagagem boa. Ele tem 54 anos, é jornalista, mestre em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Vocês estão vendo que a gente tá trazendo muita gente aí importante, viu? De 95 a 2018, ele coordenou o projeto Almeida Júnior, um dos principais artistas plásticos da história do Brasil, na segunda metade do século XIX. Partida da Monção, tema histórico em Almeida Júnior, é uma publicação acadêmica de 2004 e está depositada nas bibliotecas da Unicamp e USP. Em 2001, pesquisou na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em Paris. Falei bonito agora, né? No final de 93, com destaque na mídia nacional, lançou o livro Adeus Cinema. Vida e obra de Anselmo Duarte, ator e cineasta mais premiado no cinema brasileiro. Conforme matéria publicada na Folha de São Paulo, o livro reabre debates sobre o cinema novo, reescrevendo importante capítulo na história da sétima arte. Vai vendo, e não para por aí não, hein? Nos anos de 1990 a 1992, foi diretor da Cultura da Prefeitura Municipal de Salto, período em que foram criados Prêmio Montoné de Poesia, Corpo de Baile Cidade de Salto, dirigido por Ismael Guizé, Museu Cidade de Salto e Museu de Rua, coordenados por Júlio Abe, Cineclube Anselmo Duarte, Orquestra de Metais do Conservatório Municipal. Vai vendo, hein? Galeria de Exposições de Artes Plástica, Reforma de Auditório Maestro Gaó. Reforma do Auditório Maestro Gaó. Poxa. Também só coisa boa. Música nos bairros, oficina de grafitagem, caralho, que legal. Poxa, tá falando nossa língua. Biblioteca de dramaturgia, agenda cultural, entre outros projetos como a dinamização da mostra estudantil de teatro. Esse conjunto de ações marcou um novo ciclo de desenvolvimento cultural na cidade de Salto. Como jornalista, em outubro deste ano completará 40 anos de atividade. Poxa. Foi colaborador de dezenas de jornais e revistas, sendo seu último trabalho a direção de um programa televisível para o Portal Gil. Poxa, cara. Hoje com a gente aqui no Portal Nossa Voz, seja bem-vindo, Oséias Singer Jr. Secretário de Cultura de Salto. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero estar à altura do programa que vocês estão lançando aí. Com certeza. E espero que esse programa ajude a dinamizar ainda mais
os movimentos culturais da cidade de Salto. Boa, boa. Obrigado. Lembrando que a cultura de Salto é uma cultura bem falada, né? Muito bem a falada. A religião praticamente tá no ranking, né? E é uma cidade que faz muito cultura, tem bastante fazedor de cultura. Muito. Eu vou começar com uma pergunta com o Oséias. Oséias Singh, quem é Oséias Singh Jr.? Oséias Singh Jr. é um garoto que cresceu pobre, veio da periferia, quando criança morou em Cortiço. Então eu conheço o que é ser pobre. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho para essas comunidades, tá? Então, um dos objetivos da Secretaria da Cultura hoje é a descentralização cultural, né? Vide o Projeto Guri, que fazia 16 anos que estava no centro da cidade, atendia principalmente a classe média, né? E hoje está lá no Polo Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, onde atende a maioria da periferia. Que legal. Boa, pegando esse gancho é muito importante, porque a gente vê muitas cidades com os polos culturais, também de estudo longe das periferias. A gente vê assim, que nem a gente fala, num local mais elitizado. E é muito importante levar essa cultura para os bairros. Eu sou da época daqui de Salto aqui que tinha academia no bairro, né? Que tinha muito futebol nos bairros, interbairros. Então assim, a gente captava muitos fazedores de cultura, esportistas nos bairros. E é muito importante isso, você levar para os bairros. Tá de parabéns, Zé. É isso. Legal. E o conservatório também. A gente levou um braço do Conservatório Municipal Maestro Henrique Castellari, principalmente a parte de dança, né? Porque o Projeto Guri já contempla música. Então a gente levou a parte de dança para o bairro, sendo um braço do conservatório. E agora, com o novo prédio que a gente está trabalhando, né? Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui. Isso. Vou mostrar para essa câmera aqui, ó. Olha lá, tá aparecendo. Esse vai ser o novo Centro Cultural de Salto, tá? Em frente à rodoviária. Boa. De Salto, que é o ponto mais democrático do município. Isso. Né? Todo mundo tem acesso, o terminal rodoviário, todas as linhas passam por ali. E isso vai fazer com que mais crianças possam estudar. São mais de 3 mil metros quadrados daquele prédio, né? Muita gente questionou, viu, por que a saúde não vai para lá, tal? Não vai a saúde pelo seguinte: os sanitários, eles ficam nas extremidades do prédio, né? E todo consultório de saúde tem que ter pia, banheiro, tal. Então uma reforma para a saúde daria para construir um prédio novo. Isso. Então numa negociação eu mostrei, olha, seria mais prudente que a gente colocasse o conservatório ali como carro-chefe, né? Vai ter a Secretaria da Cultura, a Casa da Cultura, um novo espaço de artes plásticas chamado Carlos Pouso, em homenagem ao artista da cidade, e também o Auditório J. Silvestre, em homenagem ao grande apresentador da TV brasileira, que é saltense, e no ano passado completou 100 anos. Então a ideia é potencializar. Hoje, Salto, entre as cidades médias do estado de São Paulo, que são mais de 500, Salto já está em primeiro lugar em programação. Boa. Tá? Agora, comparando com as grandes, Salto vai ter o maior centro cultural da região. Vai ser maior do que de Campinas, vai ser o maior do que de Sorocaba. Então, Salto já era uma potência que vem de 30 anos, já um trabalho começou lá atrás, né? E vem num crescendo, e a gente vai sedimentar esse trabalho agora. Tá? Então você tem alguns momentos históricos. Reabertura do Teatro Verde em 1985, depois em 2009 a inauguração da Sala Palma de Ouro, e agora nesse ano nós vamos ter o Centro Cultural. Vou até mostrar de novo, ó. É muito Isso. orgulho, eu não consigo conter dentro de mim o orgulho que a gente está fazendo. Olha o trabalho de grafitagem que está sendo feito ali, tá? Passa em frente e você vai ver que é uma maravilha. Fazendo história. Legal, legal mesmo. Eu gostaria de saber de você, Zé, como surgiu essa ideia de fazer esse centro cultural ali no IFIESP, no prédio do IFIESP? Olha, então, tinha várias possibilidades, né? Uma delas, a principal, era o reaproveitamento do prédio para a saúde, tá? Mas por causa dessa questão que eu coloquei anteriormente, não foi descartada, tá? E havia disputa entre vários secretários, tal. Daí eu falei, olha, prefeito,
O nosso conservatório tem mais de meio século. O prédio é muito antigo, é de 1889, onde ficava o antigo Hotel Saturno, do século XIX, ao final do século XIX. Tá? Tem 2 banheiros para quase 1000 alunos hoje. 2 banheiros daquele de descarga de cordinha. Né? Por isso, eu fico revoltado, sabe? Quando algumas pessoas ficam propagando, Salto é a capital da cultura, tal. Primeiro que não é capital da cultura. Ela foi tipificada como capital cultural. Foram 4 cidades, Salto estava entre elas. Vamos chegar aí, né? vamos chegar aí. Muitos eventos, mas os prédios não estavam em condições, tá? Chovia dentro do Teatro Verdi, que tinha deixado de ser teatro, praticamente era uma galeria ali, né? Dentro do museu chovia. Do conservatório nem se fala, jorrava água. Então, para a gente ter realmente tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade e entender que a gente nunca vai ser a capital da cultura, porque São Paulo ganha disparado. Não dá para concorrer com Ribeirão Preto, por exemplo, com Bauru, com Campinas. Né? Mas dá para ser um polo cultural relevante entre as cidades de médio porte. Tá? Sem enganar, sem fogos de artifício. Ficar exibindo o troféu, sendo que está chovendo dentro da sala de aula de dança. Não dá. Entendi. Aproveitando esse gancho, e como fica a situação do prédio da Casa da Cultura e o conservatório? Tá. O conservatório ele vai passar para o departamento de turismo, tá? Que vai recuperar o antigo Hotel Saturno de 1889. Tá, do final do século XIX, como um hotel cinematográfico. Então as pessoas vão visitar aquele local para tirar foto, como se estivesse num ambiente bem antigo. Tá? Então ali vai ser a central da Secretaria de Turismo. Isso vai ser feito com o dinheiro da DETUR, que é dinheiro do governo do estado destinado às instâncias turísticas. Agora, é boa a sua pergunta, por quê? Tem que diferenciar. As pessoas confundem a Secretaria de Turismo com a Secretaria da Cultura. Isso. Tá? Há muito tempo elas já não são unidas. Tá? Então, Boa. eu só respondo pela cultura. Quem responde pelo turismo é outro secretário. Foi muito oportuno. Então, o conservatório vai ter essa destinação. Já a Casa da Cultura e a Secretaria da Cultura vai ter destinação para outra secretaria, mas eu ainda não tenho certeza qual vai ser. Isso deve estar a cargo do prefeito, né? Eu não estou nem autorizado a tratar desse assunto. Legal. Boa. Deixa eu pegar esse gancho. A gente sabe que a Praça 15 ela estava na mão da Secretaria de Esporte. Turismo. De Turismo, desculpa. Na Secretaria de Turismo. Ali em volta à Praça 15 tem diversos comércios, né? Até já vou aproveitar pegar esse gancho e mandar um abraço lá pro nosso amigo Bodega, a Bodega do Matheus, né? Lembrar que agora a Secretaria da Cultura está à frente à Praça 15. Desde ontem, tá? Então foi ontem, então. Foi ontem, terça-feira. Vai vendo. A Secretaria da Cultura assumiu a agenda. Sim. Na verdade, Obras é responsável por toda a manutenção e os funcionários ainda são do turismo, né? O pessoal que toma conta, principalmente ali da fonte luminosa. Né? Mas no palco ali, todos os espetáculos, a agenda passa a ser da Secretaria da Cultura. Eu puxei esse assunto porque os patrocinadores nossos, que é o Adega do Bebê e a Adega Bodega, gostariam de fazer um evento bem cultural lá. E todos os eventos que a gente realiza ali na praça, a Semana do Hip Hop, esses dois sempre abraçaram. Não só os dois, como os outros comércios que tem ali também. Então, graças a Deus, são um comércio que sempre está incentivando e fortalecendo a cultura, né? Então, isso já é um recado aí para você, Matheus, da Adega Bodega e a Adega do Bebê. Se Deus quiser, tomara que dê certo esse evento que vocês estão querendo fazer. E o secretário está na nossa frente aqui para reforçar esse... Não, são sempre bem-vindos, viu? Qualquer projeto execuível. Né? É claro que se tiver um projeto que vai ter 1h da manhã, ele não vai ser aprovado. Porque a gente está seguindo a risca lei. 10 horas para. Sim, você fez evento lá, você sabe. Sim. Porque tem muitas pessoas idosas que moram no entorno da Praça Kid. E essas pessoas precisam ser respeitadas. Tá? Então todo evento vai até 10 horas da noite. Ok. Boa. Respondido minha pergunta. Ô Zé, eu vou deixar uma pergunta aqui para você e a gente vai fazer um rápido intervalo. Tá? Na volta, eu queria que você explicasse pra gente assim... Como o Oséias veio para a cultura, para a pasta de cultura, esse currículo aqui
não tem como falar não era você. Mas assim, o seu eu, era eu mesmo pra vir pra pasta? Tinha alguém que poderia ser um pouquinho melhor? Ou não tem isso? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta e você responde pra nós. Nossa voz. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve famílias, voltamos. E a pergunta agora, Oséias, faz favor. Obrigado pela pergunta, Carlinhos. Eu comecei em 1983 pelo teatro, tá? Eu conheci o Carlos Pousa, que foi uma grande liderança da cidade de Salto, cultural. E ele liderou, por exemplo, ele liderou o Valderey, liderou o Orlandini, liderou um monte de gente que passou pela cultura. A liderança chamava-se Carlos Pousa. A gente começou no grupo Utopia, que fizemos a reabertura do Teatro Verde com Édipo Rei. Eu estava ali naquela peça, eu era um dos atores da peça. Também pela música, gosto muito de música, estudei teclado, estudei saxofone, engano no saxofone, né? Apesar de ser deficiente auditivo, eu engano bem. E também sempre gostei muito de literatura. Então, foi assim que eu me aproximei, tá? Em 87, eu fui chamado pelo então prefeito Eugênio Coutro para ser assessor de imprensa. E daí, quando assessor de imprensa, aquele que era o secretário da Cultura, Esporte e Turismo, ele estava muito envolvido, na época era o Geraldo Garcia, ele estava muito envolvido com os parques da cidade. E a cultura estava um pouco relegada. Então, ele me tirou da imprensa e me levou para a cultura. Foi aí que eu consegui desenvolver o Prêmio Mutunê de Poesia, colaborei na instalação do Museu da Cidade de Salto, criamos o Corpo de Baile Cidade de Salto com o bailarino argentino Ismael Guizer, que foi o maior corpo de baile da região, maior referência musical, da onde inclusive saiu Ari Assunção e tantos outros bailarinos que estão aí fazendo sucesso, né? Então, coisinhas que a gente plantou lá no passado, por exemplo, a sedimentação
a sedimentação da Mostra Estudantil de Teatro, que tinha sido criada pelo Valderei no ano anterior. A gente prosseguiu 4 anos sedimentando a mostra, que está aí, já tem mais de 30 edições. E uma coisa curiosa que eu vou contar aqui. Quando o prefeito Laerson Sim me convidou, né, eu estava no G1 fazendo um programa de TV e tal, para assumir a Secretaria da Cultura, eu fiquei lisonjeado, porque eu poderia retomar tudo aquilo que eu plantei 30 anos antes, tá? Retomar agora, e com o papel de levar o conservatório para um prédio decente, tá? Para abrigar as crianças, porque, olha, eu estudei música, mas com muita dificuldade, tinha que pagar. Entendeu? Eu era pobre, era numa fase da minha vida que ou eu pagava professora de piano, ou eu comia um lanche. Então, muitas vezes eu ia fazer aula com fome. Tá? Não, a gente não tinha à disposição essas facilidades que a gente tem hoje, né? Curso de um monte de coisa. Parece que hoje falta um pouco de vontade, né? Porque o adolescente que tem motivação, ele cresce. Cresce, né? Exato. Agora, tem aqueles que procuram a vida fácil, né? De videogame, de só celular, às vezes até as drogas. Daí, olha, não tem crescimento. Exato. Tá? Então, a cultura como esporte é uma ponte de crescimento. Eu sou exemplo disso. Tá? Eu venho de uma família muito pobre, tá? E, felizmente, eu consegui chegar no topo, mesmo com as minhas deficiências, por exemplo, auditiva. Né? Eu consegui passar em 3º lugar num concurso mundial para poder estudar na França, para fazer minha pesquisa lá na École de Beaux-Arts, né? Je parle pas imaginer que eu pas bien, je suis de frontière, né? Eu tenho dificuldade em ouvir o que o outro fala, mas eu falo o que eu quero falar, eu me expresso bem em francês. A minha dificuldade é entender, porque o francês é gutural, né? O som sai daqui, ó, então não articula muito a boca. Articulação. Isso gera uma dificuldade adicional muito grande para mim. E depois eu também estudei italiano para poder fazer meu doutorado na Itália, ia fazer lá História da Arte, mas daí a minha mulher engravidou da minha filha, eu resolvi parar e aproveitar a vida aqui. Foi assim que eu cheguei até hoje na Secretaria da Cultura. Poxa, show de bola, cara. Legal. E assim, história de quem vem de baixo, né? Sim, com Pessoas certeza. que crescem. Conquistando, né? Conquistando Exato. espaço, né? Com Exatamente. dignidade e também respeito. E como ele falou, quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem que focar. Exatamente. Né? E quando Perfeito. a gente foca, a gente tem o resultado. Perfeito. Né? É claro que pedra nos caminhos a gente vão ter mesmo, Sempre né? tem. Obstáculo, tudo, mas... Não pode dormir no barulho, né? E não é todo mundo que a gente vai agradar, né? Infelizmente é isso. Exato. A verdade é dita, né? E é isso, cara. Perfeito, perfeito. Tá. Parabéns, José. Obrigado. Parabéns. Agora eu quero entrar num assunto. A gente sabe, Osé, que a gente tivemos, né, em 2020 e tal, a gente entramos em pandemia, foi muito difícil para a gente da classe artística, né? Também para todo segmento, né? Mas garanto que a classe artística sofreu bastante. Sofreu muito. Né? Eu gostaria de saber de você o seguinte, né? São 3 perguntas em uma só. Eu gostaria de saber de você o seguinte, ó. Quando entrou a pandemia, né? Os artistas estavam trabalhando em Salto, né? Veio de um mandato e tal, e estavam trabalhando em online. Aí o que aconteceu? Acabou entrando outra gestão e chegou um ponto que os artistas queriam emprego, e eu sei que quando muda de gestão é outro governo, é outro plano de trabalho e tal, e chegou uma certa hora que os artistas queriam trabalhar em online, aí ficaram sabendo que o formato, que o secretário Zé não gostava de trabalho online. Aí a segunda, no começo também, na pandemia, teve a Secretaria da Cultura, ela ajudou alguns artistas com cesta básica, né? Foi muito bom no começo. Aí chegou um ponto que parou, né? E os artistas ficou sem saber o porquê que parou. E a terceira é sobre Salto, a capital da cultura. Isso só você pode responder. Ok. Obrigado pela pergunta, Zulu, porque isso dá a oportunidade de esclarecer uma série de coisas, né? Então, a gente assumiu o governo, daí logo em seguida veio a pandemia. Tá? Já era uma segunda leva da pandemia, né? O governo anterior no final do governo anterior pegou a primeira onda, nós pegamos a segunda.
né? Esse foi um momento muito difícil, porque a gente fez um cadastro e a gente entregou cesta básica para artistas, tá? Para mais de 80 artistas. Tá? Certo. Isso foi um momento difícil. Gente que a gente estava acostumado a ver no palco, a gente viu lá retirando a cesta. Tanto que a gente fez uma coisa bem reservada, nós não publicamos o nome das pessoas que estavam retirando a cesta, porque o artista ele trabalha com o ego, né? E fere o ego, né? Nesse momento feriu o ego. Então, a gente foi até quando a ação social permitiu que a gente fosse, né? Quando voltou, não precisava mais a pessoa estar reclusa, né? Não havia mais por que fazer arte online, né? A gente podia fazer de maneira presencial. Foi aí que houve a ruptura. Entendi. Tá? Porque, infelizmente, tem pessoas que tiram proveito. Tiram proveito da situação. Fazendo, por exemplo, pegando o edital e fazendo, fala que vai fazer um filme sobre determinada coisa e faz aquela coisa assim, das coxas, tudo mal feito, com celular. Tá? Com celular dá para fazer coisa muito boa. Né? Então, o que a gente falou assim? Não, vamos fazer presencial, porque agora é permitido. Tá? E aí foi nesse momento que foi retirada a cesta básica. A cesta básica foi episódica, só para o momento da pandemia. Uma ajuda, né? Foi uma ajuda. Não havia, né, para que o artista não fosse se inscrever no CAD único, tá? E ter o nome publicado, nós fizemos uma parceria com a ação social para preservar a imagem do artista. Entendi. Né? Isso é muito triste. Tem que pegar uma cesta básica, mas um momento pedia isso. Então, esse eu considero o momento mais difícil da Secretaria da Cultura. Por quê? Porque naquele ano, toda a nossa verba integralmente foi para a saúde. Tá? Não entenda isso como uma reclamação. O momento histórico pedia isso. O dinheiro tinha que ir para a saúde. As pessoas precisavam ser vacinadas, precisavam ter tratado. Muita gente morrendo, muita gente na UTI. Então, eu não fiquei bravo de maneira nenhuma. Entendi. Porque eu sei que não adianta nada você utilizar e fazer editais online e gente morrendo na UTI. Tá? Então, primeiro, vamos preservar as vidas. Isso. E depois vamos, como agora, estamos recuperando o carnaval, festa. Agora é o momento da gente festejar. Né? Mas aquele ano a gente ficou sem verba nenhuma. E não foi só da cultura, foi retirado do esporte e de todas as outras secretarias foram alocadas para a saúde. E acho que o prefeito fez corretamente. Tá? Porque ali não era um momento de fazer política, oba-oba, nada disso. Era um momento de salvar a vida das pessoas que estavam internadas na UTI. E quem trabalha na área da saúde, está me ouvindo, sabe que um paciente de UTI é um paciente carésimo. Tá? Eu estou falando de coisas da ordem de 20, 30 mil reais por dia um internado na UTI. Né? Isso parece muito, mas quando se trata de salvar vidas, não é. Exato. Né? Pensa, se fosse seu filho, você gostaria que o dinheiro público fosse investido assim? É claro, para você poderia ser investido até 100 mil. Né? A gente tem que pensar no outro como sendo o filho da gente ou a mãe da gente. Qual que é o tratamento que a gente gostaria de ter? Se colocar no lugar. Isso. Agora, a segunda parte da sua pergunta, ela é polêmica, tá? Mas eu não fujo à polêmica. Certo. A questão de Salto Capital de Cultura. Eles distorceram, né? Esse D aí não existe. Inclusive no troféuzinho de acrílico. Isso daí foi um movimento político, tá? Em período eleitoral. Né? Escolheram 4 cidades. É capital cultural. Né? Por quê? Porque ganharam os editais para fazer os eventos aqui. Só que é o seguinte, o que muita gente não sabe, eu vou revelar aqui pela primeira vez. Poxa. Tá? Tô revelando pela primeira vez isso. É que para fazer uma virada cultural, por exemplo, precisa despender no mínimo R$500 milhão. E foi isso que eles despenderam. R$500 milhão para receber o troféuzinho e falar que o troféu lá que é a capital de cultura, que não é, a capital cultural. Esse é o tema correto. R$500 milhão é metade do meu orçamento pro ano inteiro. E esse R$500 milhão ele é torrado em 24 horas, com um show de madrugada que ninguém vai assistir, de cantores famosos selecionados por eles, ou semi-famosos. Né? Eu sou totalmente contra essa política. A minha política é inclusiva e bairrista. Vou explicar o bairrismo, porque o bairrismo tem uma conotação pejorativa, né, ruim. Eu vou explicar.
A nossa política, no momento, da Secretaria da Cultura, compactuada por todo mundo que trabalha lá, é a seguinte: o dinheiro de Salto, da cultura de Salto, tem que ser investido no artista de Salto. Boa. Tá? Porque o artista de Salto é que paga imposto aqui. Não adianta eu pegar um montante desse dinheiro grande e contratar um artista de fora, e o artista daqui não tem onde se apresentar. O artista daqui não tem onde cantar. Perfeito. Não tem onde dançar. Né? Então, o dinheiro da Secretaria da Cultura, nesses 2 anos que eu estive à frente, foi investido integralmente nos artistas aqui. Eu tenho orgulho de dizer que eu não gastei 1 centavo com artista de fora. Veio artista de fora um monte. Veio via editais, PROAC, PRONAC. Né? Nós tivemos, por exemplo, 4 apresentações pré-temporada do maior corpo de baile do Brasil, que é a Companhia São Paulo de Dança. Tá? Veio se apresentar aqui na nossa Palma de Ouro, de graça, com 2 apresentações, e ainda fizeram oficinas para os professores e os bailarinos mais avançados da nossa cidade. Tá? Isso essa é a nossa filosofia para a cultura. Tá? Não gastar dinheiro com fogos de artifício em 24 horas, salta isso, salta aquilo, salta aquilo, com objetivo eleitoral. Mesmo porque eu não fui candidato a nada, não serei candidato a nada. Tá? O meu objetivo é transformar a cultura de Salto assim, para as crianças pobres, principalmente, assim como a cultura transformou a minha vida. Tá? Da onde eu venho e aonde eu cheguei, eu devo à cultura. Tudo na minha vida eu devo à cultura. Essa caminhada que eu tive, eu devo exclusivamente a cultura e as pessoas que me apoiaram. Aqueles que me ensinaram música de graça quando puderam, línguas, etc. Boa, legal. Perfeito. Esse é a Nossa Voz, né? Lembrando que toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, então, temos encontro marcado para vocês. Hoje, estão falando com Oséias Singh Júnior, cultura. Vai vendo, cultura. Hoje está sendo esclarecido muitas perguntas, exato, sugestões que a galera queria saber. Lembrando que o podcast Nossa Voz está conectado RNews TV pelo canal 42 do Salt TV e também pelo canal 42 Connect BR. E também nas plataformas digitais Facebook, Instagram e YouTube. Legal, né, Carlinhos? Poxa, perfeito. Oséias, essa colocação sua é perfeita, né? Porque o pessoal tende a distorcer muita coisa, né? Hoje a gente vê a polarização aí das fake news, né? Então acaba sendo uma fake news e deixa a gente com a pulga atrás da orelha. A gente necessita de respostas. Esse é um canal para que a gente tenha as respostas, né? Então a gente só tem a dar parabéns, porque esclarecer isso para o pessoal da cultura, não só para o pessoal da cultura, porque às vezes chega mais longe, mas esclarecer esses pontos específicos é de extrema importância, né? A gente passou por uma pandemia, né? Eu acompanhei essa distribuição de cestas. A gente ajudou um pouco também as distribuições de cestas, né? Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Ação Social, que faz um trabalho também excelente, e a gente vai convidar para vir aqui também, né? Então a gente só tem a agradecer, cara. Agradecer pontos importantes como esse, que são pandemia, também aqui sobre a capital da cultura, né? Então é excelente essa explicação. Legal, a gente vamos para um rápido intervalo, né? Agradecendo aí os patrocinadores, a Adega Bodega, a Adega do Bebê, e já a gente volta. Que papo tá gostoso demais, hein? Gostoso. E depois, vamos falar dos livros, viu? Com certeza. A gente tem certeza. aqui os livros do Oséias, tá? Eles estão aqui, a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Esse é o podcast Nossa Voz. We shouldn't have to work this hard to still be positive. I don't wanna hear you tell me that's the way it is.
criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família! Falei pra você que seria rápido. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Hoje aqui no estúdio a gente está recebendo a presença do nosso secretário da Cultura daqui da cidade de Salta, Oséias Singer Jr. Boa, perfeito. Oséias, vou fazer mais uma pergunta pra você, tá? Em questão da Secretaria de Cultura. Depois a gente muda o assunto. Eu vi que ali no logo da cultura tá escrito ali ação cultural. O que é? Muito legal que você tenha feito essa pergunta, porque as pessoas tendem a confundir cultura com entretenimento, tá? Então, por exemplo, quando um circo vem para a cidade, monta o circo, ganha o dinheiro, desmonta e vai embora, isso é entretenimento. Tá? Agora, o circo vem, ele faz uma parceria com a Secretaria da Cultura, daí ele faz uma oficina para os garotos pobres de malabares, a outra de clown, né, de palhaço, e tantas outras coisas que tem no circo, trapezismo, etc. Isso é uma ação cultural, porque ele está deixando um conteúdo cultural formativo para essa população. Então, a ação cultural é isso, né? Então, quando você faz lá a virada cultural, é só entretenimento. Tá, então vem lá, a cantora canta um monte de samba, vai embora. E Salto perdeu R$500 mil em 24 horas. Tá, então, são fogos de artifício. Na nossa logomarca está escrito ação cultural. Por quê? Porque a nossa filosofia de trabalho é diferente. Eu não estou falando que é melhor. Tá? A população é que vai julgar se é melhor ou pior. Né? Mas eu entendo o seguinte, tem que deixar uma formação. Assim como a Companhia São Paulo de Dança, que é o maior corpo de baile do Brasil de dança, quando eles vêm para cá, para utilizar o nosso espaço, a Palma de Ouro, eles oferecem várias oficinas de dança com os maiores dançarinos do mundo. Perfeito. Aqui deixa, né, essa lição que fica. Isso é ação cultural. Ela é transformativa. Quando você leva o Projeto Guri para um bairro, quando você leva um braço do Conservatório de Dança para o bairro, né, que está lá no Santa Cruz, por enquanto, mas futuramente vai ter em mais lugares, isso é ação cultural. É uma ação para transformar, para melhorar a sociedade. A gente não pode esquecer que um garoto que está tocando violão, amanhã pode obter renda cantando na noite, num barzinho, num clube. Ou pode ser cantor mesmo de uma banda famosa. Exato. Né? E tantos outros instrumentos. Tem que sonhar alto. Legal. Antes de a gente passar para outro assunto, eu gostaria de agradecer você, tá? E o Zulu, que tive à frente de 2 anos, 2 edições, a terceira e a quarta edição da Semana do Hip Hop. Quando a gente
criamos o projeto para até o Osés, ele não mediu esforço, ele apoiou, tanto que esse cenário aqui dos artistas que grafitou, que se Deus quiser logo logo vai estar sentado aqui também nesse sofá, porque o nosso programa, nossa voz é feito para vocês, tá? Aqui a voz de vocês tem força, entendeu? Aqui a voz de vocês é escutada. Então essa arte que está aqui são artistas de nome renomeado aqui em Salto, que tiveram com a gente na semana do hip hop, né? Que sempre está na semana do hip hop com nós. E muito obrigado pelo apoio que você deu pra gente. Eu que agradeço, Tulu, pela sua participação, do Edmilton, que ajudou muito na organização do hip hop. Porque, veja bem, o hip hop não tem que fazer o que a gente quer, tem que fazer o que a comunidade quer. Né? Eu lembro até, inclusive, que quando eu assumi, um grafiteiro falou assim: o Osés não entende nada, ele estudou em Paris, ele é da elite, tá bom. Ele não conhecia o meu passado, né? E não sabia, por exemplo, que antes dele nascer, eu já tinha feito a primeira oficina de grafitagem da história de Salto. Tá? Há 35 anos atrás, nós grafitamos o estádio municipal inteirinho. E dali saiu gente como o Bisquim, como o Japão. Acredito que o Japão também tenha saído dali. Daquela oficina eles eram garotos. Eram meninos e estavam aprendendo. Hoje estão ganhando dinheiro fazendo. Né? Então, a gente quando vai medir... olha, eu gosto de crítica construtiva e embasada. Aceito todas. Né? Mas tem que conhecer a história da pessoa antes de falar, né? Inclusive, a segunda maior oficina que foi feita, há cerca de 15, 20 anos atrás, que foi ali na pista de skate da Vila Ideal, né? Quem coordenou fui eu também. Tá? Nessa época, eu era assessor da Unimed, né? Porque eu gosto muito de pintura. É o tema da minha pós-graduação, é pintura. Né? E a grafitagem é a pintura popular. Ok. Poxa, legal, Zé, legal. É bom resgatar isso, né? É bom se resgatar, é bom. Aí você vê, olha, quando que os grafiteiros da periferia foram levados para o centro da cidade, né, como na parede da biblioteca, eu ia falar agora. Fizeram um grafite de mais de 50 metros quadrados. Exato. Você entendeu? Então eu puxei ele da periferia e expus no centro. E agora isso aqui, olha. Esse é só o começo, tá, do trabalho. Tá aparecendo aqui legal, ó. O Centro Cultural em frente à rodoviária. Passa lá para você ver, já está na metade desse desenho. Isso. Né? Então, as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Né? E se você der a oportunidade de eu falar mais uma coisa, ainda dentro da ação cultural, Carlinhos, é bom dizer, tem gente falando bobagem, fazendo exploração política rasteira, né? Dizendo que o carnaval vai ser privatizado. Não. Carnaval não vai ser privatizado. Quem está falando isso ou está enganado ou está te enganando. Por quê? Porque o carnaval vai ser feito pela Secretaria da Cultura, coordenado. A gente está privatizando a contratação da empresa, por quê? Muitas escolas de samba têm dificuldade de fazer a contabilidade, apresentar as notas fiscais foram gastas, tal. Daí é aquela correria, eles apresentam nota fria, né? E a gente não quer isso, né? O que a gente está fazendo? Uma empresa, então, vai contratar as escolas. Só tem duas escolas em Salto que tem a documentação correta, que poderia participar. E eu iria excluir as demais. Então, contratando uma empresa, o que eu posso fazer? Eu posso delimitar que só as escolas de Salto sejam contratadas, só os blocos de Salto sejam contratados, que é exatamente o que vai acontecer. Um carnaval 100% saltense. Boa. Tá? Essa é a ideia. Tá? Por quê? Porque a gente gera renda dentro do município. Você tem a costureira da escola de samba, tem o artista plástico da escola de samba pago aqui. E não vindo lá de longe, numa escola que vai desfilar lá 40 minutos e vai embora com o dinheiro. Isso não é ação cultural. Ação cultural é você fomentar a economia criativa dentro do município. Exato. E tendo transparência, né? Sendo transparente. Então, olha, se você ouvir o político falando aí, vai ser privatizado, é balela. Ou ele está enganado, ela também está enganada, ou está enganando. O motivo da mudança do carnaval da Praça 15, né? Dom Pedro, né? Avenida Dom Pedro para bairro do Nações. Ótima pergunta, Zulu. Tá, encaixou aqui, muito boa. Olha, a decisão foi técnica, tá? É preciso dizer que há um ano a gente fez reunião, não pudemos ter o último carnaval por causa da pandemia,
tá? Isso. Mas tudo isso já estava sendo discutido, inclusive com as escolas de samba, foi discutido no Conselho Municipal de Políticas Culturais, tá? Teve carnavalesco que participou da sessão do Conselho Municipal de Cultura e chegamos à seguinte conclusão. Tanto o capitão Josias Juste, da Polícia Militar, quanto o chefe da guarda, quanto o pessoal do trânsito, falou, Zé, não dá para manter o carnaval na Dom Pedro. A população, a gente nem sabia que a população de Salto cresceu 18,5%, é o dado do IBGE recente. Você sabia que Itu não cresceu nem 0,5%, em Indaiatuba não cresceu nem 5% a população. A de Salto cresceu 18,5%. Se você pegar todas as cidades do entorno, juntar a população que cresceu, né, a explosão demográfica não dá. A de Salto foi 18,5%. Então, quase 20%, quase um quinto da população, que já não suportava mais na Dom Pedro. Lá não tem rota de fuga. Entendeu? Então, se tem uma correria lá, um esfaqueamento, qualquer coisa, as crianças e os idosos serão as maiores vítimas, vão ser pisoteadas. E eu não ia concordar com isso. Quando os policiais me alertaram, Zé, não dá mais. No último carnaval já teve muita briga, desceram muito cano lá em Baderneiro. Você entendeu? Então, o que a gente precisava? Precisava de um espaço que tivesse rota de fuga. Tá? Então, nós fomos visitar vários pontos da cidade. Avenida dos Trabalhadores, Hilário Ferrari, Marechal Rondon, Walter Nardelli. Pensaram até no estádio municipal, foi ideia de um carnavalesco, mas essa ideia caiu rapidinho, né? E quando chegou ali na Avenida dos Migrantes, todos eles, da segurança, do trânsito, polícia militar, estavam falando, olha, é aqui, o local é aqui. Não interfere no tráfego, porque fecha às 7 horas e depois reabre quando termina o desfile, né? E muita rota de fuga. Né? Muito espaço. Daí fala, mas e os comerciantes da Praça 15? Os comerciantes da Praça 15, eles foram privilegiados com 25 dias de atividade de carnaval. De Natal, perdão. 20 com enfeites na Praça 15 que a cidade de Salto jamais teve. Né? Aquele túnel luminoso e tal. Aquilo levou muita gente para a Praça 15. Então, eles recuperaram um pouco da perda que eles tiveram na pandemia. Tá? E outra coisa, a preparação do carnaval está sendo feita toda na Praça 15. Domingo passado já tivemos ensaio de escola de samba. Vamos ter outros de bloco, de outras escolas, tudo na Praça 15. Então, eles não vão perder o movimento. E as entidades que vão participar, até 10 entidades, no carnaval, que elas vão entrar, vão ter uma tenda, então uma vai vender chopp, a outra pastel, a outra churro, etc. Né? Isso ainda vai ser decidido pelo edital. Elas vão oferir renda. São entidades que prestam serviço para a municipalidade sem custo. Elas não têm fim lucrativo. Né? Então, essas entidades, eu estou falando de APAI, de asilo, que pode participar, são entidades reconhecidas, documentadas. Isso. Você entendeu? Então, não há perda. É um processo ganha, ganha, ganha. Mas eu entendo, tá, que todo processo de mudança gera crítica. As pessoas estão acostumadas a fazer a mesma coisa. Só que o volume de idosos que está feliz ali na redondeza da Praça 15, porque ali é uma parte antiga da cidade, tem muito idoso morando ali, né? Eles estão muito felizes. Estão muito felizes com essa mudança, porque para onde a gente está indo, para a Avenida dos Migrantes, que é ali, ó, saída da 9 de Julho, vira à direita. Né? É aquela avenida que vai para as Nações. Isso. Ali só tem empresas. Que quase todas estarão fechadas no carnaval. Exato. Entendi. Legal. Respondido, né? Que todo mundo queria saber. É isso aí, Carlinhos. Poxa, perfeito, perfeito. Agora a gente vai sair, né? O Oséias, secretário de Cultura, né? Muito obrigado, Oséias. E agora vamos falar, né, do Oséias escritor, né? A gente está aqui com os livros Adeus Cinema, que é um livro que está aqui. A gente tem também A Vaca que Cantava Ópera. Esse é infantil, Oséias? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. E tem também o Apocalipse Banal. O mais recente, né? Mais recente. Top 8 versão de lançamento em inglês. Os mais vendidos na categoria ficção científica, da Amazon Kindle.
Fala Poxa. pra gente sobre esse trabalho, Moisés. Eu vou começar pelo Adeus Cinema, que foi o primeiro. Em 1993, eu era o diretor da cultura. Eu tinha fundado a Hemeroteca Anselmo Duarte dentro do museu. Hemeroteca são recortes de jornais, revistas, de toda a carreira dele, tem no Museu de Salto. E eu lendo, eu falei, meu Deus do céu, eu só sei do Pagador de Promessas de 1962, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que dá nome ao nosso teatro, né, a Palma de Ouro e tal. E comecei a ver que a história dele era muito, mas muito mais rica que isso, né? Eu falei, Anselmo, você não gostaria de contar sua história para eu escrever sua biografia? E daí, eu estava encerrando a minha participação como diretor da cultura, isso foi em 1992. Eu passei 2 anos, de 92 até 93, escrevendo o livro. Certo. Tá? Pesquisando muito e tal. E antes da gente lançar o livro fez muito sucesso. Saiu na capa da Ilustrada, que era um caderno de cultura da Folha de São Paulo. Quando eu falo Folha de São Paulo, eu estou falando antes de internet, tá? Folha de São Paulo o que saía lá era lei, né? É um momento muito forte. Eu tô falando jornal, né? Era o jornal, né? Era o jornal. Eu tô falando de 29 anos atrás, né? Então era o jornal. Depois saiu no Estadão, na Veja. Nós fomos lançar o livro no programa Jô Soares. O livro fez tanto sucesso, ele reescreveu uma parte da história do cinema brasileiro. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, que era garoto de tudo, 20 e poucos anos, né? Eu não tinha essa pretensão. Mas a história do Anselmo é tão forte, tão robusta, né? É tão substanciosa, que levou ao sucesso do livro, né? O livro, eu fui oportunista, eu vi um momento, o local certo e escrevi, né? O livro não fez sucesso por causa do escritor, fez sucesso por causa do personagem, tá? Isso para mim é muito claro. Tá? Esse primeiro livro, então, ele vendeu mais de 7 edições. Tá? Isso foi em 1993. Depois A Vaca que Cantava Ópera, foi um livro vendido em banca de jornal, tá? Principalmente em São Paulo, foram mais de 10 mil exemplares vendidos, tá? É uma peça de teatro infanto-juvenil, né? E agora, um livro que eu lancei no início da segunda... Não, escrevi durante a pandemia, tá? Ainda não era secretário da Cultura. E eu fiquei lá enclausurado em casa, como a maioria das pessoas, e eu tinha duas coisas para fazer. Ou eu ficava me lamentando, igual muita gente fez, ou eu investia em alguma coisa. Eu resolvi investir nesse livro. Esse livro foi publicado primeiro em inglês nos Estados Unidos e ficou no top 8. Né? Ficou entre os 8 mais vendidos de língua inglesa para literatura distópica, tá? Na Amazon Kindle. Eu ainda não lancei em português o livro, né? Eu só tenho a versão em inglês. Eu tenho a versão em português, mas não lancei por quê? Por falta de tempo. Sim. Tá? Faltou tempo e então não deu. Eu tô adiando, dá para adiar, não tem problema. O livro ele tem uma vida, uma latitude diferente. Ele é como uma pintura. Você pode pintar hoje e lançar a sua pintura daqui 5 anos, por exemplo. Ele não tem prazo de validade. Não tem validade, isso. Né? Ainda mais sendo uma ficção científica distópica, o prazo daqui 10, 20 anos ele ainda tá atual. Ótimo. Por ele estar na Amazon, ele tá virtualmente também para o pessoal baixar? Sim, você entra no site da Amazon, escreve lá Apocalipse Banal, lá sim você vai ter a versão em inglês e em português. Tá? Embora eu não tenha feito ainda o lançamento em português, ele já está sendo vendido, né? Agora é impressionante como o público que lê inglês, né, principalmente os norte-americanos, tem uma predileção pela ficção científica. Porque o meu livro tem um nível de venda lá muito grande. Boa. Né? Em português é pouquinho, porque a gente não tem a tradição da ficção científica no Brasil ainda, né? Ótimo, ótimo. Legal. Perfeito, né, Zulu? Perfeito. Eu só queria fazer mais uma perguntinha também. O que fez você a ser escritor? Gostar mesmo? Olha, pergunta legal. Quando eu fiz o colegial técnico de biologia. Tá? Só que eu tinha um problema muito... Eu queria ser veterinário. Gosto muito de animais. Tenho muitos animais, né? Gosto de animal. Só que quando chegava na aula prática, que abria o sapo lá, pra ver anatomia e tal... A gente ficava num hemiciclo, assim, ó, várias escadas, e os maiores ficaram atrás. Eu já era grandão, né? Tinha mais de 1,80 m.
Então, eu passei mal uma vez e vomitei em todo mundo que estava na frente, assim. Né? E daí as meninas me proibiram, porque eu vomitei no cabelo delas, né? Elas me proibiram de participar da aula prática, e a professora, eu nunca vou me esquecer, a professora de biologia, ela falou: Zé, você é o melhor aluno da classe, só que você vai prometer para mim que você vai mudar de profissão, vai mudar de área, porque você não pode ver sangue, você não pode ver nada orgânico que você passa mal. E a única coisa que eu sabia fazer bem, além de gostar de animais, era escrever. E eu comecei a escrever, comecei como jornalista, na verdade como impressor, comecei dobrando jornal. Ó, eu com 12 ou 13 anos eu dobrava o jornal Taperá. Poxa, olha só. Eu dobrava o jornal Taperá na redação que ficava ali na rua Monteiro Lobato, número 80, antigamente. Então, o João Ratti cuidava, o João Ratti tá trabalhando comigo até hoje, né? O Walter, recém-falecido, tal, tomava conta. Depois da impressão, de dobrar o jornal, eu passei para montagem de página. Depois eu fui trabalhar no jornal O Trabalhador, que é um jornal que não existe mais de Salto, que fica ali na esquina da Matriz, onde tem um bar noturno. Lá, a casa que dizem onde o Anselmo nasceu, né? Que é um equívoco. Ele não nasceu naquela casa, ele nasceu naquele local, mas era outra casa. Era uma casa muito modesta, né? Que ela foi destruída com o tempo e construída um prédio mais moderno. Eu trabalhei no jornal O Trabalhador, onde eu fui montador de páginas, né? Chama-se paginador. Antigamente o jornal era muito difícil fazer, sabe? Fazia linha por linha, letra por letra. Eu era chamado de tipógrafo. Eu lia tudo ao contrário, de ponta cabeça. Leio até hoje. Poxa. Né? Era garotão, 14 anos só. E isso foi me dando cada vez mais o gosto pelo jornalismo, né? E amo ser jornalista, amo escrever. Perfeito. Histórias, né? Histórias que é bom ser, né, contada. Porque Isso. aqui no Nossa Voz você fica por dentro de tudo. E a gente vamos para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo. E já nem volta com Oséias Singer Jr. To be positive. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.
have to work this hard to still be positive. I don't wanna hear you tell me that's the way. Salve, salve família! Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Falei pra você que isso aí rapidinho. Hoje aqui no estúdio, né, convidado especial, nosso secretário Oséias Singh Jr. Oséias, o que vem pra cultura agora? Qual é o evento próximo à cultura, fora o carnaval? Fora o carnaval é a Paixão de Cristo. Olha que legal, a Os Paixão de ensaios Cristo. já começaram, é todo sábado na biblioteca, tá? À tarde, você pode participar, você que está em casa, seu sonho era encenar a Paixão de Cristo, o momento é agora, tá? Que estão começando os ensaios, os testes para papel, quem vai fazer o Jesus, quem vai fazer o diabo. Tudo idade? Todos de idade? Todas as idades. Né? Então é só se dirigir lá à biblioteca e participar. Então é isso. Depois do carnaval vem a Paixão de Cristo. 2 grandes eventos Dois da grandes cultura de eventos Salto. já. Poxa, e fazendo um adendo aí também, a participação do pessoal do Centro Pop, né, que ficou muito legal. Foi uma inclusão assim magnífica pela No secretaria. Natal, né? O Presépio Vivo, Presépio Vivo. feito pelo pessoal, as pessoas em estágio de rua, né? Que fala em condição de rua. Foi bacana porque houve o concurso de Presépio Vivo. No caso, eles não participaram do concurso, eles tiveram um cachê. Tá? Cada um recebeu para se apresentar lá por 1 hora, 2 vezes na semana, né? Ali no Natal. E fizeram a representação do presépio deles, como é a vida deles. Maravilhoso isso. E falando nisso também, voltando ao assunto da Paixão de Cristo, o ano passado a gente tivemos dentro da Sala Palmo de Ouro. E dessa vez? Então, eu criei um problema para mim muito sério. Porque naquela época lá a gente não sabia, a pandemia estava indo e voltando, a gente não sabia, tinha que seguir a ordem do governo estadual. Então, ele fala, ó, tudo fechado, fase roxa, não tem. Então nós pensamos numa maneira alternativa naquela época. Qual foi a maneira alternativa? Vamos fazer na Palma de Ouro, tá? E caso não possa ter público, a gente transmite ao vivo. Tá? Foi a primeira vez que foi transmitida ao vivo e foi a primeira vez que a peça foi apresentada ao vivo. Tá? Sempre foi dublado. E dublado fica uma coisa falsa, porque o cara abre a boca, da sonorização tem que entrar com o som em cima. Se não entrar, fica com a boca aberta. Esperando a fala entrar. Né? Então, esse foi um problema que nós criamos por quê? Porque deu muito certo. As pessoas se emocionaram. Lotou 4 vezes a Palma de Ouro. E pelo fato de ser ao vivo, e aquilo que o Jesus está falando ali naquele momento, não é uma dublagem, né? Passou muito mais emoção. E as pessoas ficam me perguntando exatamente o que você perguntou. Vai ser na Palma? Ou vai ser no Pavilhão das no Artes? Pavilhão das Artes. Vai ser no pavilhão, vai voltar para o pavilhão. Por quê? Porque lá comporta um público de 10 mil pessoas. Certo. Isso. Então nós vamos levar para o pavilhão, só que com adendo, com a técnica utilizada na Palma de Ouro. Pela primeira vez vai ser no pavilhão ao vivo. Ao vivo. Pela primeira vez, tá? Então, porque eu acho que essa coisa de dublagem é arte também, mas não é arte como o ator apresentar ali ao vivo, né? Exato. Eu acho que Valoriza também, né, o ator, né? valoriza o ator e passa uma emoção, uma carga emotiva muito maior. Exato. Muito bom. Muito Exato. bom. Legal, cara. Esse formato ao vivo eu admiro, cara. Parabéns mesmo. Poxa, show de bola. Ô Zé, eu queria voltar um pouco, né, na sua vida de escritor. Como você já disse pra gente, você saiu de uma família humilde, você veio de um local totalmente humilde e hoje você é um vencedor, né? Queria saber de você, quando você foi pra fora do país, né, a emoção que você teve, o que você sentiu, você olhando pra trás e vendo da onde você saiu e de onde você tá chegando. Como foi essa emoção? Descreve pra gente. É difícil de descrever. Quando eu cheguei pela primeira vez em Paris, por exemplo, que eu fui fazer minha pesquisa na École de Beaux-Arts, emoção. Eu chorei muito, muita coisa que eu estudei, só conheci em livros, foi conhecer pessoalmente. É uma emoção forte. Né? Mas também, por outro lado, eu ainda não me sinto um vencedor, sabe? Eu acho que eu vou ser um vencedor, talvez com 70, 80 anos, quando eu conseguir os resultados de tudo que eu estou plantando, né? Da transformação da sociedade. Porque você que é jovem, você tem um mundo na sua mão.
Tá? Tem gente que fala, é questão de oportunidade. Tá? Olha, eu não tive quase oportunidade nenhuma. Mas todas que eu tive, eu aproveitei 100%. Então você tem que se questionar quais oportunidades eu tive e quais eu aproveitei. Né? Ele falou que eu vim de uma família... Meu pai e minha mãe, eles são muito humildes. Eles moram ali no Maria José, né, que é um bairro da cidade, onde eu cresci. Você entendeu? E eu tenho orgulho de dizer isso. Tá? O meu sonho, sabe qual que era o meu sonho quando eu era criança? Eu tinha o sonho de não precisar pagar aluguel, porque o aluguel comia com a gente na mesa. Né? O aluguel reduzia a nossa mistura. Tá? Esse era o meu sonho. O dia que eu ganhei muito dinheiro, eu senti um vazio. Eu falei, pô, mas era isso que eu queria? Não precisar pagar aluguel, agora eu tenho minha casa, tenho meu carro. Né? Não, não é só isso que eu quero. Daí eu vi que a cultura é que me preenchia. Aí eu enveredei pelo campo da literatura. Você entendeu? Então você pode. Tá? Assim como Anselmo Duarte foi muito pobre. Ele saiu daqui de Salto e conquistou o mundo. Você também pode. Tem que ver se você quer, se você está motivado para isso, e o quanto você investe em você, o quanto você é focado naquilo que você quer. Tá? Você que faz aquela pintura, faz sempre a mesma pintura, faz 10 anos que você faz a mesma pintura. Pô, por que não estuda um pouco para melhorar a sua pintura? Procura melhorar. E não cobrar só que o governo, que o poder público fique investindo em dinheiro em você para você ficar repetindo a mesma pintura. Tente investir em você. A internet propicia isso. Tá? A grande diferença é o seguinte, a internet tem tudo, mas é o que você procura na internet. Qual é o filtro que você tem, a sua capacidade intelectual de filtrar o que é bom e o que é ruim. Porque 99% a gente sabe que não presta. Né? Mas você sabe procurar esse 1%? Você procura esse 1%? Você se interessa em crescer? Ou você acha que está bom, tudo do jeito que está, e que a culpa é do governo, e que o governo tem que investir em você? Então, reflexões que eu deixo aqui no Nossa Voz. Boa. Exatamente, Nossa Voz. Nossa Voz é um programa que está conectado no R-News TV, pelo canal 42 Salt TV e também pelo canal 42 Connect BR. E todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Né, Carlinhos? Isso, e dá para baixar o aplicativo Soul TV. Procura lá, que vocês vão conseguir se conectar. E é isso aí. Acho que eu gostaria de deixar aquela mensagem, né? Poxa, importante. Ô Zé, a gente tem um quadro aqui que são mensagens que são duas mensagens, uma de protesto, né? E uma de esperança. Eu gostaria que você deixasse pra gente fechar essa noite que foi muito especial, né? Agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast, Nossa Voz. Esse programa que é um programa de família, né, Carlinhos? Exatamente. Família agrega várias tribos, né? E vocês estão vendo que o cenário é totalmente diferenciado, né? Então a gente está aí trazendo uma pegada diferente para vocês. Então, de protesto, eu protesto contra mim mesmo. Quando eu era garoto, eu ficava questionando, eu era radical de esquerda. Ficava questionando, né? Por que outras pessoas tinham dinheiro e eu não tinha? Por que as outras pessoas tinham oportunidade e eu não tinha? Tá? Até que um dia eu li um livro de filosofia, Filosofia a Golpe de Martelo, de Nietzsche. Esse não é o nome principal, mas esse livro mexeu com a minha cabeça. Eu comecei a me questionar e não a questionar os outros. Os outros eu não posso mudar, eu posso mudar a mim. E comecei cada vez mais a estudar. Ler. Né? E naquela época não tinha a facilidade que tem hoje. Né? Porque hoje você baixa de graça na internet, tem um volume de texto absurdo. Naquela época só tinha a nossa biblioteca, que você ia com a sua carteirinha, ou tinha o livro ou não tinha. O dinheiro para comprar eu não tinha, então eu tinha que ler aqueles que tinham. E dentro daqueles que tinham, que naquela época já era mais de 10 mil livros, hoje são mais de 50. Já eram mais de 10, tinha tudo que eu precisava ler. Os clássicos da filosofia. E mexeram com a minha cabeça. Então, o meu protesto é contra aquele eu que ficava cobrando dos outros, da sociedade. Tá? Eu, como deficiente auditivo, sabe? Pô, eu tenho dificuldade. Né? E quando eu vi que eu podia mudar essa realidade, não precisar ficar esperando do outro, tá? Não só rezar não ia adiantar, eu tinha que estudar. E hoje eu vejo o seguinte,
Tá prosperando muita farmácia, muita gente doente. Prosperando muitos bares, né? Tem muito bar, muita farmácia. Qual livraria tem Salto? Nenhuma. Salto já teve 3 livrarias simultâneas. Por longo período teve uma, que era a Livraria Betânia. Depois, no período médio, teve a Betânia Nobel. Hoje não tem nenhuma, porque as pessoas não procuram livro. E se você quer crescer, tá? Não é lendo o meu livro, não estou fazendo propaganda para comprar o meu livro, mesmo porque o meu livro não está à venda. Tá? Eu já abri os direitos autorais de Deus Cinema, qualquer um consegue de graça. E o Apocalipse Banal nem coloquei à venda no Brasil ainda. Mas leia, aconselho filosofia. Tá? Começa com o mais simples, começa com Nietzsche, que eu bati parafuso na época. Tá? Mexe muito com a cabeça da gente. Mas começa com esses filósofos mais populares, que a gente vê no YouTube, inclusive. Assista o vídeo dele, leia o livro dele e pense sobre isso. Pare de protestar contra a sociedade e proteste contra você, que fica ali no leito, procura sempre a zona de conforto. Saia da zona de conforto. Esse é meu protesto contra mim mesmo, garoto. E agora a esperança. Olha, eu tenho muita esperança que a gente não tenha mais pandemia. Porque foi muito triste, né? Ver as pessoas com medo, tendo tanto dinheiro investido em saúde para salvar a vida, né? Não que tenha sido ruim, não, foi ótimo que salvou vida. Mas poderia ter sido investido em educação, em cultura, né? Em incentivo para que as pessoas possam se desenvolver. Então eu tenho esperança que essa entrevista que eu dei aqui no Nossa Voz toque você e que você comece a ler. Porque eu acredito que o autodidata, a educação não formal, é uma maneira muito expressiva de modificar a sociedade. Ficar esperando só da escola formal lá, fazer escola, tirar diploma e tal. Isso é importante. Tá? São degraus da vida. Mas você buscar a literatura, não só aquela que te interessa, de direita, de esquerda, não. Procure ler o contrário. Tá? Porque eu já fui de extrema esquerda. Hoje eu me considero assim de bom senso. Nem de esquerda, nem de direita. Tá? Cada assunto tem que ser avaliado não pelo viés ideológico, mas por aquilo que ele é importante, por aquilo que ele é transformativo. Essa é a esperança que eu tenho, que você comece a ler. Comece aos pouquinhos e daqui a um ano esteja lendo bastante. Esse é o Nossa Voz, né? É um programa de família para você. Eu quero agradecer a todos que esteve com a gente até agora. Você aí, nunca esqueça que foi falado aqui. Quem lê, viaje. Livro é tudo na vida. Cultura, somos arte. Então é o seguinte, é isso aí, Carlinhos. Eu quero agradecer a todas as comunidades presentes. Eu quero agradecer a minha cidade de Salto. Quero agradecer Cachoeira Paulista, a toda a região, por estar com a gente até agora, hein? Exato. Lembrando para onde você quer ir e onde você tá hoje, tá? Então ponha na cabeça. Trilhe seu caminho aí. Beleza? Essa é a Nossa Voz. We shouldn't have to work this hard to still be positive. I don't wanna hear you tell me that's the way it is, cause don't we all know the world should be better than this, yeah. Somebody tell me what's the meaning of life when people sleeping on the streets, God, this shit isn't right. You at the strip club throwing dollars, making it rain. Right off a skid row, kids be putting H in their veins. I got some friends who chasing money, do the corporate thing, but sorta lost the value to me cause the morals have changed. We on a cell phone scrolling for the fortune and fame.